Você já percebeu como o futebol é cheio de palavras e expressões que vieram da guerra? Qual a explicação para isso? De onde isso vem? Onde mais isso aparece? É o que vamos tentar explicar para você agora. Que tiro! Do artilheiro! Mas foi um canhão! Uma bomba! Olha o contra-ataque. Esse é o líder, né? Esse é o verdadeiro líder. Lá vem a bomba santa. A Alemanha marca forte, está atacando mais. A armada britânica vem aí. Uma grande vitória. Se você gosta de assuntos militares e curiosidades das guerras, assine o Warpedia. Clica aí. Os primeiros sinais da relação entre futebol e guerra vêm de cedo, ou melhor, de longe. Entre os fundadores da primeira liga de futebol do mundo, a Football Association, estavam lá um time de nome Crusaders e outro de nome War Office. Empolgados com a novidade que se espalhava rápida pelo Reino Unido, inúmeros clubes foram criados de um dia para o outro, e vários deles adotariam como primeiro escudo o brasão de armas das suas cidades. Com o passar do tempo, os clubes desenhariam seus próprios escudos personalizados, mas muitos acabariam mantendo algum elemento que já existia nos antigos brasões. Normalmente, os itens que acabavam ficando eram desenhos heráldicos que evocavam as tradições guerreiras da Europa medieval e que na prática eram colocados ali para passar uma noção de poder e imponência. Foi exatamente isso que aconteceu no caso do Arsenal, um dos exemplos mais famosos no uso de um símbolo importado da guerra para o novo mundo do futebol. Além dos Gunners, uma penca de outros clubes colocariam algum tipo de referência ao universo militar em seus emblemas, apelidos ou até nomes, uma tendência que se repetiria várias vezes nas diversas divisões do país que inventou o futebol. Quando chegou ao Brasil pelas mãos dos pioneiros Oscar Cox e Charles Miller, o vínculo com elementos da guerra continuaria, mas de um jeito um pouco diferente. Ao invés do padrão explícito dos times britânicos, as referências militares seguiriam embutidas no significado das palavras que descreviam o jogo. Muitas delas de origem inglesa, e que ganhariam uma versão brasileira com o passar do tempo, como o caso da palavra chute, que vem do inglês shoot e que significa literalmente atirar. Em outros casos, passamos algum tempo usando palavras em inglês mesmo, sem tradução. Forward era atacante, e o jogador que costumava marcar gols era chamado de striker, no que adaptamos para o sugestivo nome de artilheiro, palavras que também têm conotação com o vocabulário militar. Uma rara exceção aos termos em inglês é a palavra zaga, que vem do espanhol, mas não foge à regra quanto à sua procedência. Segundo o dicionário da Real Academia Espanhola, ela tem origem no árabe, saca, que significa o último pelotão de uma tropa em marcha. Talvez isso explique por que os narradores gostam de dizer que os zagueiros costumam dar botinadas. Com o passar do tempo, a metáfora da guerra ganharia novos sentidos no futebol, sobretudo pela atuação da imprensa brasileira, uma das grandes responsáveis pela criação e popularização de expressões que se tornariam uma marca do nosso futebol. Uma boa parte do que hoje é conhecido como futebolês seria construído pela crônica esportiva a partir dos anos 50. A empolgação com a Copa do Mundo no Brasil e a construção do Maracanã, o maior estádio do mundo da época, dominavam o interesse nacional. Não se falava em outra coisa. E foi a imprensa quem apresentou ao público um novo universo de palavras que traduziria o esporte em termos que continuariam a beber na fonte dos jargões militares. Parte importante dessa história tem a ver com uma família de pernambucanos radicados no Rio de Janeiro, os irmãos Mário Filho e Nelson Rodrigues. Considerados como o pai e o camisa 10 do jornalismo esportivo nacional, eles tiveram um papel revolucionário na divulgação do jogo. Foi Mário Filho quem modernizou a maneira e o formato de contar o futebol ao criar o pioneiro Mundo Esportivo e mais tarde assumir o icônico Jornal dos Esportes na década de 30. As mudanças que Mário Filho trouxe aos jornais deixou seu conteúdo mais simples e acessível. Os artigos ganharam mais espaço, ficaram mais descontraídos, com uma pegada mais brasileira. Antes disso, a crônica esportiva no Brasil estava na sua pré-história, segundo palavras do seu ilustre irmão Nelson Rodrigues. A informalidade do novo formato caiu no gosto popular, e coube a Nelson Rodrigues, um gênio com as palavras, recheá-lo com um novo repertório de termos e expressões que trariam um novo peso ao futebol e o colocaria em um outro nível. Boa parte disso seria feito com expressões que associavam o futebol à guerra. No ideário de Nelson Rodrigues,
A noção que o futebol deveria ser interpretado como uma batalha dava dimensão mais que adequada ao esporte que tanto amava. O maior cronista esportivo do país recorreu como poucos à metáfora da guerra para explicar o futebol no Brasil. E o jornalista Luiz Anim, autor do livro Fome de Bola, resumiu muito bem o impacto deste estilo único de Nelson Rodrigues. Abre aspas. Ele mobiliza recursos linguísticos adequados a colocar o jogo num patamar mítico, como se as disputas fossem decididas não num prosaico estádio de futebol, mas numa antiga arena grega. Na ótica hiperbólica de Nelson, a seleção brasileira era um exército e seus jogos verdadeiras batalhas, um conceito sintetizado pela expressão a pátria de chuteiras. Na histórica derrota do Brasil na Copa de 50, Nelson Rodrigues recorreu ao capítulo final da Segunda Guerra para encontrar um paralelo capaz de medir o tamanho da tragédia que aconteceu no Maracanã. 1950 foi a nossa Hiroshima. Segundo Nelson, o absurdo era uma das dimensões mais válidas do futebol. E qual assunto poderia ser mais carregado de absurdos do que a guerra? Em uma das crônicas em que explica o início da sua paixão pelo jogo, Nelson Rodrigues faz uma relação direta entre esses dois mundos. Havia uma relação nítida entre a guerra e o Fluminense. Seríamos campeões em 17, 18 e 19. A Grande Guerra seria apenas a paisagem. Enquanto morria um mundo e começava o outro, eu só vi o Fluminense. Em outro texto célebre, Nelson Rodrigues evoca ninguém menos do que o primeiro-ministro britânico Winston Churchill em um famoso discurso feito durante a Segunda Guerra. Um título é todo sangue, todo suor e todo lágrimas de um campeonato inteiro. O universo fantástico de Nelson Rodrigues produziria expressões que hoje são consagradas no futebol, mas que já foram inéditas no seu tempo. Elas sairiam das folhas de jornal para a televisão com o programa Grande Resenha Facite, a primeira mesa redonda da TV brasileira criada em 1963. Além de Nelson Rodrigues, ela contava com lendas do porte de Luiz Mendes, Armando Nogueira e João Saldanha. O programa viraria referência e influenciaria o modo de ver e contar o esporte para milhões de brasileiros. A semântica da guerra se consolidaria como uma das principais formas de contar o futebol, que é até difícil imaginarmos o jogo sem expressões como foi um bombardeio do ataque, o técnico estrategista usou a sua arma secreta, ou a luta pela artilharia segue aberta. Fora outras tantas. Atacar, defender, ganhar e perder são palavras que fazem parte da essência de muitos esportes. Mas o que vem à cabeça quando falamos da bomba santa de branco na Copa de 94? Ou do ataque matador do Barcelona de Messi? Ou do esquadrão do Santos de Pelé? É futebol, com uma pitada de guerra, né? É difícil apontar quem foi o responsável por introduzir esse ou aquele termo no futebol. No fim das contas, o vocabulário da bola é resultado de mais de 100 anos de desenvolvimento e incontáveis contribuições que ajudaram a formar seu vernáculo, que hoje ganhou um nome próprio, chamado de futebolês. A tarefa mais simples, talvez divertida, é identificar os termos que são comuns aos dois mundos e ver as diferenças entre eles. Então vamos lá. Artilheiro. Segundo os dicionários, a primeira definição da palavra diz que artilheiro é o militar pertencente à artilharia ou qualquer indivíduo que saiba manejar peças de artilharia. Logo abaixo, encontramos a definição de artilheiro como jogador cuja função principal é marcar gols, ou aquele que marca maior número de gols em uma partida. A metáfora bélica, que compara o jogador de futebol ao militar que maneja uma peça de artilharia que solta petardos, funciona muito bem. Afinal, é o artilheiro quem lança a bomba, o foguete e os tirambaços. Exemplos notáveis de artilheiros no futebol: Romário e Roberto Dinamite. Exemplos notáveis de artilheiros na guerra: Francisco de Paula, da Força Expedicionária Brasileira. Ponta de lança. Na linguagem militar, ponta de lança pode ser explicado como um grupo de pessoas que lideram o ponto mais avançado das tropas em uma ofensiva, ou a tática usada em um ataque. No futebol, o sentido ofensivo é o mesmo, mas com pequenas particularidades, é claro. Originalmente, o ponta de lança era o atacante que recuava, organizava as jogadas e aparecia na frente para fazer o gol. O termo ficou tão popular no futebol dos anos 70 que Jorge Benjor criou uma música com esse nome, chamada Ponta de Lança Africano. Exemplos notáveis de pontas de lança no futebol: Pelé e Zico.
Exemplos notáveis de ponta de lança no mundo militar, divisões Panzer e invasões do dia D. Ter um canhão. Mais uma expressão importada da semântica da guerra que caiu como uma luva no futebol. Por extensão de sentido, ela define o jogador que tem um chute potente. Lembrando que chute vem da palavra em inglês shoot, que é literalmente atirar. Exemplos notáveis no futebol: Roberto Rivelino, patada atômica, e Roberto Carlos. Exemplos notáveis no mundo militar: o grande Bertha e Schwerer Gustav. Capitão. Segundo os dicionários, o capitão é aquele que comanda um grupo de combatentes em terra ou em mar. O uso do sentido militar da palavra foi tão eficiente no futebol que praticamente não há diferenças entre as explicações. Outros esportes coletivos, como o futsal, o basquete e o vôlei, também incorporaram a palavra, se valendo do mesmo sentido da que encontramos no futebol. A princípio, capitão era uma palavra de uso estrito do âmbito militar. Exemplos notáveis na guerra: Capitão John Miller. Exemplos notáveis no futebol: Capitão Carlos Alberto Torres. Existem inúmeras expressões que poderiam aparecer aqui, mas esse vídeo ficaria muito longo, por isso acrescentei algumas delas nos comentários. Fim de papo. Não pisa na bola e assina o canal, vai? Grande abraço.